Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Estamos cá mais uma vez no grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos. Daremos continuidade ao capítulo de número 37. Lembrando que estamos vendo sobre a face narcisista da sexualidade edípica. Esse capítulo poderia descrever também a pseudogenitalidade. Ok? Lembrando que ele tenta estabelecer as diversas causas e formas como se apresenta a sexualidade em pacientes adultos. Pacientes que estejam radicados na posição narcisistas e que funcionam como um simulacro da genitalidade adulta. A posição narcisista tem a ver com a indiferenciação entre o eu e o outro, tem a ver também com os diferentes estímulos procedentes das distintas partes do próprio self. O sujeito não consegue diferenciar as partes do seu próprio self, tá? Tem muita dificuldade. E na posição narcisista, há uma forma do sujeito de assegurar e perpetuar a unidade simbiótica, indiscriminada e fusionada com a mãe primitiva. Lembrando que as características da posição narcisista são o predomínio da indiferenciação e indiscriminação, um estado de ilusão e uma busca por completude, uma negação das diferenças, a presença da parte psicótica da personalidade, a permanência de núcleos de simbiose e ambiguidade, uma lógica do tipo bipolar, uma escala de valores centradas no ego ideal e no ideal do ego, busca por fetiches, escolha de objetos reforçadores da ilusão narcisista, um constante jogo de comparação, identificações defeituosas, um contraego que seria uma organização patológica no próprio self que boicota o crescimento e a presença de inter-relações entre Narciso e Édipo. Ok? O Freud plantou sementes conceituais acerca dessas inter-relações entre Édipo e Narciso. Para o Freud, existe a escolha de objetos que se baseia em um tipo anaclítico e narcísico, ok? Escolha objetal anaclítica e narcísica, ou tipo anaclítico e narcísico. No tipo anaclítico, há uma busca de fusão com o objeto primário. No tipo narcísico, o objeto escolhido representa o que o indivíduo é, já foi ou quer vir a ser. Freud aludiu ao tipo erótico narcísico como o mais frequente de todos, que predomina uma necessidade de ser amado sobre o amar ao outro. É um sujeito que busca ser amado. Ele busca um objeto para se fundir
ok? Para que ele tenha uma sensação análoga que ele teve lá no início da vida, ou que ele gostaria de ter tido. A sexualidade, para o Freud, alude às pulsões libidinais a serviço do instinto de vida. Na sexualidade há um plus de prazer. Melanie Klein pontuou sobre um édipo precoce. Relações objetais, parciais, fantasias inconscientes, ansiedades, defesas primitivas. Vimos aqui também sobre o refúgio das angústias persecutórias para um objeto que está introjetado. Okay? Perspectiva de vínculos. O bebê coisifica a mãe, a usa como se essa fosse um objeto inanimado, ataques desvitalizadores, há uma busca por objetos perdidos. Estamos falando sobre a posição narcisista, ok? Existe uma dificuldade de pensar as experiências emocionais, existe uma voracidade insaciável, mal direcionada, que pode assumir a forma de perversões. Então, uma voracidade insaciável, mal direcionada, que assume forma de perversões. No estágio do espelho, a criança identifica-se com o imaginário, isto é, com algo que ela ainda não é, há uma relação diática funcional com a mãe, por isso ela acredita ser aquilo que o espelho, o olhar da mãe, lhe reflete como sendo. Por quê? Porque há uma identificação com o imaginário. Na segunda etapa, a criança identifica-se com o desejo da mãe, ela deseja ser o falo da mãe, ser o desejo da mãe, ser desejada pela mãe. O falo não é sinônimo de pênis, alude a uma significação de poder. Nesse estágio, o primordial desejo da criança é a de ser o desejo do desejo da mãe. E nesse papel, ela funciona como sendo o falo da mãe narcisista desejante. Na terceira etapa desse processo de transformação em situações normais, a criança assume a castração. A castração contribui com o registro simbólico, o ingresso no triângulo edípico propriamente dito. Vimos que existe a sexualidade aditiva, que é uma forma de sobrevivência psíquica, refugiar-se no outro, para o outro, pela via dos genitais, há uma busca pelo falo idealizado. O amor da organização edipiana é, ao mesmo tempo, fundamentado sobre o duplo modelo do amor primário e do amor edipiano. Na psicanálise contemporânea, os psicanalistas estão atentos à existência de uma harmonia ou não entre os níveis fusionais narcísicos e os genitais, tanto no que se refere ao amor quanto à relação sexual. Ou seja, na atualidade, os psicanalistas consideram o complexo de Édipo como uma estrutura regida pelas leis da dinâmica interacional psíquica. Sendo importante sublinhar que nessa estrutura, o essencial é a distribuição de papéis de cada um, papéis conscientes e inconscientes.
A exclusão do pai é prejudicial, a sua ausência também é. É importante como o pai está representado no psiquismo da mãe. A depreciação reforça um vínculo de aliança simbiótica com o filho. Quando a mãe deprecia, o pai se ausenta, há o reforço de um vínculo simbiótico entre mãe e filho. Na face narcisista da sexualidade, quase sempre vamos encontrar um pai ausente, mesmo presente fisicamente. Um pai ausente, um pai depreciado, um pai fraco, um pai banana. Uma mãe que falhou como continente, uma mãe que usou a criança para que ela contivesse as suas próprias identificações projetivas. É importante pensar que o arranjo da constelação edípica se organiza a partir de uma prévia posição narcisística, ancorada em Sua Majestade o bebê. Então, Édipo é resultado de Narciso, ok? O complexo de Édipo não é apenas um desenvolvimento pulsional, existe uma forte influência do contexto sociofamiliar e cultural, a inseminação de valores com significantes e significados. A ideia também de gênero sexual é importante pensarmos aqui, ok? O complexo de castração envolve aspectos relacionados ao sofrer, tá? O sofrimento, o temor de vir perder algo, de perder tudo, a psicanálise clássica, a formação do gênero, tá? Que envolve as expectativas dos pais e das mães sobre os seus filhos, o que é ser menino, o que é ser menina, os nomes, as roupas, os brinquedos, o que é esperado. Ok. Vale afirmar que o velho paradigma de que o sexual biológico organiza o gênero sexual já não é aceito na atualidade. Predomina a ideia de que a organização do gênero, a partir das expectativas dos pais, precede a fase fálico-edípica e, em grande parte, determina fantasias que relacionam-se com a sexualidade. Após essa breve introdução, entrarei nessa próxima parte, os vínculos na situação edípica. Os vínculos na situação edípica. Do afirmado, pode-se depreender que a situação edípica adquire sempre uma configuração vincular. A situação edípica adquire uma configuração vincular, intra e interpessoal. Intra fala de aspectos psíquicos, interpessoal fala de relações. Então, a situação edípica tem uma configuração vincular, intra e interpessoal.
de tal sorte que nela estão permanentemente presentes e interagindo os quatro vínculos. Então, na situação edípica, está presente o vínculo de amor e de ódio e o de conhecimento. E também o de reconhecimento. Como os três primeiros vínculos já são suficiente conhecidos, vou me alongar um pouco mais detidamente no último deles. Assim, tal como está mais explicitado no capítulo 13, considero o vínculo do reconhecimento em quatro acepções. Como um reconhecimento, voltar a conhecer. Voltar a conhecer o que? As verdades preexistentes contidas nas pré-concepções, conforme vimos. Nas primitivas inscrições das representações coisas, conceito do Freud, e nas lembranças reprimidas ou dissociadas. Esta conceitualização está intimamente conectada com K do Binho, portanto, alude mais diretamente aos problemas referente às verdades, falsidades e mentiras. Um instante. Então, o vínculo do reconhecimento tem a ver com voltar a conhecer. Voltar a conhecer o quê? Verdades preexistentes, contidas nas pré-concepções. Um reconhecimento do outro como uma pessoa autônoma. É importante, nesse vínculo do reconhecimento, reconhecer o outro como pessoa autônoma, pessoa separada e diferente. Embora possa estar junto, o outro permanece sendo o outro. Essa condição implica, em algum grau, de rompimento do narcisismo especular. Então, o primeiro envolve voltar a conhecer verdades preexistentes. O segundo, reconhecer o outro como autônomo e separado. O terceiro, ser reconhecido ao outro como uma pessoa possível manifestação de gratidão. Ser reconhecido ao outro como uma possível manifestação de gratidão. Então, conhecer verdades preexistentes, reconhecer o outro como autônomo e separado, diferente, e ser reconhecido ao outro. Este estado psíquico constitui-se como condição inerente à passagem para a posição depressiva. Tomamos como referencial a concepção da Melanie Klein. Quarto, uma necessidade imprescindível de um indivíduo ser reconhecido pelos outros. Há uma necessidade em ser conhecido pelos outros, como alguém que é valorizado, alguém que é amado, desejado e que de fato existe. Essa última acepção é a que representa uma conexão mais clara com as necessidades vitais da posição narcisistas. E, por consequente,
com as múltiplas e diversas manifestações da sexualidade pré-genital, como será abordado mais adiante. Então, ser reconhecido pelos outros envolve uma necessidade vital da posição narcisista. E, por consequente, com as múltiplas e diversas manifestações da sexualidade pré-genital. Às vezes, o sujeito se envolve na relação sexual apenas para ser reconhecido pelos outros, ser valorizado, amado, desejado. Por vezes, é tão intensa a necessidade da criança ou do paciente adulto em posição narcisista, em ser reconhecido como alguém muito especial, que pode acontecer que ela não pode compreender aos outros, nem ser compreendida pelos outros, ou tampouco fazer como os outros, porquanto isso seria nivelar-se aos demais, o que representa uma profunda ferida narcísica. Então, essa busca, esse anseio em ser reconhecido como alguém muito especial, faz com que o sujeito não compreenda, não seja compreendido, não seja como o outro, para não se nivelar. E isso só revela uma ferida narcísica. Como consequência, pode resultar uma saída na transgressão dos costumes habituais da família e da sociedade, inclusive os sexuais. Então, uma busca para se sentir especial faz com que o sujeito transgrida costumes de família, da sociedade, e quer se sentir especial. O importante, todavia, é o fato de que na psicanálise contemporânea, o principal enfoque não é tanto a posição entre o amor versus o ódio, mas sim a presença dos 4 vínculos, com a predominância maior ou menor de um deles, e a forma de como eles interagem e se articulam entre si. Igualmente, deve ser levado em conta se eles estão sinalizados com sinal positivo ou negativo, tal como propôs o Bion, sendo que a sua contribuição mais notável em relação a isso diz respeito ao vínculo menos K, o qual representa mutilação da curiosidade sadia estruturante, assim como também um ataque contra a percepção, aos mistérios do nascimento, portanto, da sexualidade e morte. Mutilação da curiosidade e ataque à percepção. É imprescindível levar em conta que o conflito entre os vínculos, em grande parte, assenta-se em 2 leis fundamentais que regem o determinismo psíquico do ser humano e que estão virtualmente presentes em todas as culturas. O conflito entre os vínculos assenta-se em 2 leis que regem o determinismo psíquico, que estão virtualmente presentes em todas as culturas.
A primeira delas alude ao fato de que, de uma forma ou de outra, todo sujeito sente compelido a fugir de um estado de desamparo. Todo sujeito foge de um estado de desamparo. A segunda lei refere-se à proibição do incesto, como uma forma cultural de conter as respectivas fantasias de parricídio, matricídio, fratricídio, filicídio. Uma observação mais atenta permite verificar uma íntima conexão entre ambas as leis. Então, o que nós estamos aqui vendo é que há um conflito entre os vínculos e há duas leis que os determinam: a fuga do desamparo e a proibição do incesto. Édipo e Narciso na situação analítica. Deixa eu ver quantas páginas. Não conseguirei ler tudo, ok? Mas vamos pensando aqui. O Édipo e o Narciso na situação analítica, saindo um pouco de toda essa conceituação, teoria, vamos olhar para a clínica. Na atualidade, mudou o perfil do paciente que procura o tratamento. Já não se trata tanto os puros histéricos, obsessivos, fóbicos, que constituíam a clínica dos psicanalistas pioneiros. Pelo contrário, a demanda nos dias de hoje constitui-se por pessoas que nos procuram por problemas relativos aos transtornos de autoestima, a falta de um senso de identidade, o desconforto de um ser, um falso self, assim como também a psicanálise tem aberto as suas portas para um contingente de pacientes bastante regressivos, como costumam ser os psicóticos, borderline, caracteropatas, somatizadores e dentre outros mais, os portadores de perversão. A clínica mudou, os pacientes também mudaram. Uma outra cor. Então, pacientes regressivos buscam a terapia hoje em dia. Ademais, é consensual entre os psicanalistas odiernos o fato de que uma análise dos pacientes considerados unicamente como neuróticos deve necessariamente transitar pela parte psicótica da personalidade. Então, hoje, fica claro que a análise deve transitar pela parte psicótica da personalidade. E nós todos possuímos. É uma parte composta por núcleos regressivos. Todo e qualquer indivíduo é portador, em algum grau, de modalidade. Então, todos nós temos núcleos regressivos. Em caso contrário, se esses núcleos regressivos e primitivos não tiverem sido suficientemente analisados,
o mínimo que se pode afirmar é que o referido processo analítico foi incompleto. Então, toda análise visa explorar os núcleos psicóticos da personalidade. Tudo isso converge para o fato de que se impõe ao psicanalista a necessidade de trabalhar com os conflitos manifestos, conflitos incluídos os sexuais, obviamente, em uma dimensão que precede o complexo de Édipo típico. Ou seja, é imprescindível que tenhamos um profundo conhecimento da normalidade e patologia do narcisismo e as influências do mesmo na estruturação edípica, sendo que a recíproca é verdadeira. Então, precisamos ter conhecimento da normalidade da patologia do narcisismo e a forma que ele influenciará a estruturação edípica. Na psicanálise contemporânea, indo além do clássico propósito da interpretação do conflito psíquico, em termos de pulsões versus defesas, o psicanalista deve permanecer atento às percepções, às permanentes oscilações intrapsíquicas que se processam na vincularidade entre o princípio do prazer, desprazer e realidade. Então, eu olho para além das pulsões e das defesas. Eu olho para as oscilações no vínculo do prazer, desprazer e realidade. Eu olho para as oscilações entre posição esquizoparanoide e depressiva. Eu olho para as oscilações entre a parte psicótica e a não psicótica. Eu olho para as oscilações do verdadeiro e falso self. Da mesma forma, adquire uma fundamental importância para a prática psicanalítica uma atenção para as inter-relações entre Narciso e Édipo. Muito particularmente para a observação do latente ego narcísico, que está ocultado pela manifesta e às vezes enganadoramente florida configuração edípica dos quadros clínicos que atendemos no cotidiano de nossas clínicas. Irei ler novamente. Adquire uma fundamental importância para a prática psicanalítica, uma atenção para as inter-relações entre Narciso e Édipo. Muito particularmente, a observação do latente ego narcísico. O ego narcísico que está ocultado pela manifesta e às vezes enganadoramente florida configuração edípica dos quadros clínicos que atendemos. Colocarei uma outra cor aqui. O que o Zimmermann está dizendo é que às vezes o manifesto é uma coisa e o latente é uma outra coisa.
O que o Zimmermann está dizendo é que, às vezes, a histeria, o comportamento neurótico, esconde algo de psicótico. Por trás de muitas histerias existe uma configuração subjacente psicótica narcísica. É sobre isso. Por trás de todo um ritual obsessivo, talvez esconde uma angústia persecutória. Ok? Uma coisa é o conteúdo manifesto e outra coisa é o latente. E talvez é apenas uma máscara de um neurótico clássico. Mas há uma inter-relação com feridas narcísicas. Por tudo isso, é útil considerar a passagem progressiva de Narciso a Édipo e a regressiva de Édipo a Narciso. Assim, no mito de Narciso, tal como consta na Metamorfoses de Ovídio, pode-se depreender que é necessário que morra Narciso, a dia de especular, para que ele possa se transformar em Édipo. No entanto, por mais que se dê a transformação para a genitalidade adulta, própria de um Édipo suficientemente bem resolvido, sempre haverá presença ativa de vestígios de Narciso, sendo que ambos, de alguma forma, interagem durante toda a vida de qualquer indivíduo. Por mais que eu seja um sujeito neurótico, em minha conflitiva edípica, sempre haverá vestígios de feridas narcísicas, de um narciso mal desenvolvido, elaborado, ok? Para uma representação gráfica que traduza este estado de permanente interação entre Narciso e Édipo, creio que caberia empregar o modelo do Binho nas situações em que ele utiliza uma flecha bidirecional, como, por exemplo, na recíproca e permanente interação entre as posições depressivas e esquizoparanoide. Para ocorrer na criança essa transformação e passagem evolutiva de Narciso para Édipo, são necessários no mínimo dois fatores. O primeiro deles é a presença de um pai forte e seguro que interponha-se entre a mãe e o filho, promovendo uma castração simbólica nas fantasias onipotentes do filho ou filha, que imagina ter a posse absoluta da mãe. É claro que esse imaginário fantasmático cresce na proporção direta das estimulações erotizadas ou narcisizadas por parte de uma mãe excessivamente simbiótica e que ainda por cima esvazia, desqualifica a imagem do seu marido perante o filho. A transformação de Narciso para Édipo é quando há um pai forte e seguro. Esse pai forte e seguro vai se interpor entre a mãe e o filho. Ele vai promover uma castração simbólica nas fantasias do seu filho, da sua filha. Imagina-se poderoso, poderosa, no controle, tendo a posse da mãe. Okay?
Então, quanto mais há um pai forte e seguro, mais a criança caminha para o Édipo, para a tríade. Há mães também que são excessivamente simbióticas, que vai desqualificar a imagem do marido perante o filho. Isso faz com que o filho fique preso em uma simbiose com essa mãe, fique em Narciso. O segundo fator, antes mencionado como necessário para uma transformação, está na capacidade da criança em ingressar na posição depressiva. Uma capacidade da criança ingressar numa posição depressiva, tal como foi descrita pela Melanie Klein. Podemos ir mais longe e afirmar que é a aquisição da posição depressiva que determina e inaugura o complexo de Édipo. Entrar numa posição depressiva é o que vai determinar e inaugurar o complexo de Édipo. De fato, entre outros aspectos inerentes a essa posição, vale destacar quem é ela que possibilita a criança a discriminar e a separar-se do objeto, ganhando para si e concedendo para o outro uma relativa autonomia. Assim, efetivo reconhecimento da existência real de uma terceira pessoa, logo do pai, no contexto edipiano. Assim, a criança está saindo da díade funcional e confusional própria do narcisismo, ingressando no socialismo, representado pelo triângulo edípico. No contexto acima, foi tomado como referencial o modelo kleiniano da posição depressiva, mas é claro que poderiam servir outros modelos de diferentes correntes psicanalíticas que permitem compreender a alteridade, como é a concepção de Mahler acerca do nascimento psicológico da criança, por meio do processo de diferenciação, separação e individuação. A postulação de Lacan a respeito dos processos da alienação e de Winnicott em sua abordagem dos fenômenos transicionais. O que importa aqui é um reconhecimento de um outro, é sair dessa simbiose, é uma relativa autonomia de si e do outro também, ok? Que leva a criança à travessia edípica. Um instante. Em termos clínicos, é nas histerias e, sobretudo, nas perversões que se observa mais claramente uma articulação na estrutura edípica com a estrutura narcísica.
Em relação às histerias, é justo lembrar que Farban já destacava ao seu parecer de que a sexualidade do histérico é, no seu fundo, extremamente oral, e que a sua oralidade básica manifesta-se de forma genital. A sexualidade do histérico é oral e a sua oralidade manifesta-se de forma genital. Sendo que podemos considerar altamente significativa a sua afirmativa de que ainda não analisei nenhum histérico homem ou mulher que, no fundo, não fosse um inveterado buscador do seio materno. Então, todo histérico busca o seio materno. Aliás, em seu artigo Observações sobre a natureza dos estados histéricos, o autor nos brinda com essa bela passagem que bem ilustra o que aqui estamos invocando. É notável que o interesse psicanalítico sobre a clássica história de Édipo tenha se concentrado sobre os atos finais do drama. No entanto, como unidade, é importante reconhecer que o Édipo que mata o seu pai e desposa sua mãe começou sua vida exposto em uma montanha e assim esteve privado de cuidados maternais. O grifo é meu. Em todos os seus aspectos, durante uma etapa na qual sua mãe deveria constituir-se no seu objeto essencial e exclusivo. Ficaremos por aqui. Até o próximo encontro.